Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma semana para celebrarmos o nome do nosso Senhor, para colocarmos diante dele os nossos anseios, as nossas dúvidas, para adorá-lo, para aprender. Então convido você a participar conosco do início ao fim, esteja com a gente, coloque o seu coração, o seu tempo, dedique o seu tempo para estarmos juntos aqui, Se possível, comente ali no chat, é sempre bom, a gente acaba vendo sempre as mesmas pessoas comentando, é sempre bom quando gente nova entra ali, dá uma boa noite, saúda, diz que está ali assistindo com a gente, participa ali com a gente, depois que acabar o culto, também divulgue esse culto, divulgue esse momento de celebração, curta lá o nosso vídeo, que é muito importante para a divulgação do nosso canal. Eu queria começar lendo com vocês um salmo, o Salmo 84, ele diz o seguinte: Como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos exércitos! Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e todo o meu ser, aclamarei ao Deus vivo. Até o pardal encontra um lar, e a andorinha faz um ninho e cria seus filhotes perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. Quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênção. Eles continuarão a se fortalecer e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ouve minha oração, escuta, ó Deus de Jacó. Ó Deus, olha com favor para o Rei, nosso escudo, mostra bondade ao teu ungido. Um só dia em teus pátios é melhor que 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ser porteiro da casa de meu Deus a viver na morada dos perversos. Pois o Senhor Deus é nosso sol e nosso escudo, ele nos dá graça e honra. O Senhor não negará bem algum àqueles que andam no caminho certo. Ó Senhor dos exércitos, como são felizes os que confiam em ti. Irmãos, nessa introdução eu queria lançar algumas perguntas para vocês, Esse salmo composto pelos filhos de Corá nos leva à reflexão de o quão prazerosa tem sido a nossa vida com Deus, a nossa vida aos pés do Senhor, o quanto priorizamos realmente esse relacionamento de cuidado, de proteção que o Senhor nos oferece. Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer com frequência, porque muitas vezes a rotina, o dia a dia e até mesmo boas coisas que fazemos nos afastam daquilo que é muito melhor, Boas coisas podem nos afastar de coisas ainda melhores, que na verdade estão relacionadas à presença de Deus nas nossas vidas. Então eu queria convidar você a refletir neste salmo e pensar de fato se o Senhor tem sido a razão da sua alegria, se você tem tido prazer na sua vida com Deus. Pense nisso, todos os dias, e coloque o Senhor, traga de volta essa percepção de que melhor é um dia nos átrios do Senhor do que 1000 outros dias em outro lugar. Essa versão que eu utilizei é a nova versão transformadora, então ela usa algumas frases diferentes, mas no finalzinho ele fala que o Senhor é o nosso sol e o nosso escudo. Ele ilumina a nossa alma, ele aquece o nosso coração, ele nos protege, é nele que nós encontramos graça e honra, e ele não negará bem algum aos que andam no seu caminho. O Senhor está à porta, batendo, convidando você e a mim a voltarmos todos os dias aos pés do Senhor, para que possamos desfrutar da sua presença, desfrutar da sua proteção, da sua companhia e desse refrigério para a nossa alma. Vamos orar neste momento, dando início então ao nosso culto. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por este momento. Te agradecemos pela tua palavra, que é a verdade, por esse desafio que o Senhor nos faz de voltarmos aos teus pés,
de encontrarmos ou reencontrarmos o prazer, a alegria da vida contigo, Pai. Seja a cada momento o nosso universo, seja, Senhor, a razão da nossa existência, invada os nossos corações, toma o teu lugar no trono do nosso coração. E se alguém aqui, Senhor, está aflito pelos seus problemas, pelas dúvidas, pelas dificuldades, que o Senhor esteja trazendo paz, refrigério, alívio para a alma cansada. Nós estamos aqui, Senhor, para adorar o Seu nome, para crescer em intimidade contigo. Fala aos nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Não se esqueça, fique conosco até o fim e vamos desfrutar deste momento de celebração e aprendizado. Deus abençoe. Como é bom louvar ao Senhor, como é bom abrir os nossos lábios, poder engrandecer, digno de toda a honra, de toda a glória. Estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Vamos cantar, irmão? Vamos lá? Poderoso pra me guardar. Quem pode livrar?
poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Só o Senhor pode nos livrar, pode dar a vitória. Vamos louvar no início. Vamos lá. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos, quando os meus inimigos se levantaram contra mim, se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vitória que temos em Jesus Cristo. Obrigado pela salvação. Obrigado pelo teu amor, pelas obras maravilhosas que o Senhor fez e faz nas nossas vidas. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos aqui num culto para adorar ao Senhor e mais uma vez nós queremos compartilhar da palavra de Deus. Se você for da minha geração, você deve se lembrar de uma das propagandas que fez maior sucesso no Brasil até hoje. Há 50 anos mais tarde, muita gente ainda se lembra dessa propaganda e sabe até cantar o jingle da propaganda. Para os mais velhos, nós vamos recordar. Para os mais novos, fique conhecendo então essa propaganda. Quem bate? É o frio. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. As casas pernambucanas é que vão aquecer. Toque, toque, toque. Quem bate? Este é o título da nossa mensagem de hoje. Nesta propaganda que vocês acabaram de ver, a resposta de quem bate é o frio, né? Quem bate é o frio, que aliás nós estamos vivendo nesses últimos dias, né? Nesta mensagem é outra coisa que bate a porta. Vamos então ler o nosso texto de hoje, que se encontra em Gênesis, capítulo 4, versículos 1 a 8. Gênesis, capítulo 4, versículos 1 a 8. Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz Caim, ela disse: com a ajuda do Senhor, tive um filho. Tempos depois, deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita,
Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. Caim sugeriu a seu irmão: vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Vamos orar. Senhor, nesse momento estamos com a Tua palavra aberta e nós estamos com os corações dispostos a receber a mensagem que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite. Ajude-nos, Senhor, a prestar atenção, tanto com os ouvidos quanto com o coração, para assimilarmos aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nesta passagem que nós lemos, nós temos alguns primeiros, algumas situações primeiras que nós vemos aqui. Nós temos o relato dos primeiros irmãos que existiram, Caim e Abel. Temos também o relato do primeiro ato de adoração depois que o pecado entrou no mundo. E temos também o relato do primeiro assassinato. A chave para entender o que aconteceu aqui nesse trecho que nós lemos está no versículo 7. Ali no versículo 7 diz: se você fizer o que é certo, será aceito. Bom, lembrando que a oferta de Caim não tinha sido aceito por Deus, Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. O problema aqui é um problema de coração. O pecado estava à porta, batendo, toc, toc, toc. Quem está aí? É o pecado. Então, aqui, o problema era o pecado que estava à porta do coração. O problema não era ter feito a oferta errada, porque nós vemos que Abel, ele apresentou um sacrifício de animais e Caim, ele apresentou uma parte dos produtos do campo. Então, a diferença entre a oferta que foi aceita e a que não foi aceita não tinha nada a ver com a qualidade daquilo que estavam apresentando. Também não tinha nada a ver com o rito de apresentar aquilo. Não tinha nada a ver com a maneira como eles fizeram a oferta. O problema era a condição do coração de Caim. Deus não aceitou a oferta de Caim porque o seu coração não estava certo. O pecado procurava dominar, controlar a vida de Caim. É muito interessante também notarmos que aqui Deus diz a Caim que era responsabilidade dele controlar o pecado. O pecado que existe em nossa vida é sempre nossa responsabilidade. Às vezes as pessoas procuram se desculpar de alguma coisa errada que fizeram, de algum pecado na sua vida, dizendo que a responsabilidade é do outro, é de outra pessoa.
e eles foram obrigados a revidar por causa de alguma coisa que a outra pessoa fez. Ou então colocam a responsabilidade do pecado na sua vida em Satanás. Foi o diabo que me tentou, foi a culpa dele. Mas, como Deus disse aqui para Caim, e nós vemos que isso é verdade não só ali naquela circunstância com Caim, mas é verdade para as nossas vidas também, a responsabilidade por controlar o pecado, a responsabilidade ela é nossa. A responsabilidade pelo pecado é sempre nossa. Na sequência, vemos que Caim não tomou providências. Deus chamou a atenção dele, falou que a situação estava perigosa, que ele tinha que tomar cuidado com a condição do seu coração, que o pecado estava ali batendo e queria controlar a vida dele, mas Caim não tomou providências. E como resultado, ele tramou o assassinato do seu próprio irmão. Um princípio que nós podemos aprender sobre o pecado é que o pecado sempre fere alguém. Lembre bem dessa frase, o pecado sempre fere alguém. Às vezes, o pecado fere a sua vítima, a pessoa contra quem o pecado é cometido. Então, alguém comete um pecado e isso fere a vítima, a pessoa contra quem o pecado foi cometido, né? Às vezes, o pecado fere uma pessoa que não tinha nada a ver com a história. Podemos pensar assim, tipo bala perdida, né? Sabemos que quando existe um tiroteio entre os bandidos e os mocinhos, às vezes quem sai ferido não é só o bandido ou o mocinho, mas pode ser também outras pessoas que estão por ali que não tem nada a ver com a história, são as famosas balas perdidas. E às vezes isso acontece também com relação ao pecado. Pessoas que não têm nada a ver são machucadas, feridas pelo pecado. Um exemplo banal, rápido, fácil para a gente entender é o que acontece, por exemplo, vamos supor que num casamento o marido trai a esposa e a partir dessa traição há uma separação dos dois cônjuges e eles têm filhos. E os filhos vão sofrer a consequência dessa separação. Eles não têm nada a ver com essa história, mas eles saem feridos nessa história, apesar de não ter tido nada a ver com isso. Inocentes sofrem com o pecado dos outros. Essa é uma realidade. Inocentes sofrem com o pecado dos outros. Muitas vezes as pessoas perguntam, né, fazem aquela pergunta filosófica, querendo saber por que o inocente sofre. Esta é uma das razões pelas quais o inocente sofre, porque muitas vezes o pecado dos outros faz com que os inocentes sofram. Então, a vítima sofre e se fere com o pecado. Pessoas que não tinham nada a ver com a história sofrem e são feridas pelo pecado, mas também o próprio pecador se prejudica com o pecado. Sempre o pecador, aquele que comete o pecado, ele vai se ferir. Talvez não seja naquele momento em que ele cometeu, mas em algum momento ou outro o seu pecado sempre exigirá alguma coisa dele. Na maioria das vezes, é uma combinação de todas essas três circunstâncias. O pecado pode ferir a vítima, pode ferir pessoas que não têm nada a ver com a história e fere também o próprio pecador, aquele que cometeu o pecado. Mas o que é pecado? Podemos nos perguntar. O que é pecado? Podemos observar que as pessoas têm opiniões muito
variadas e também divergentes a respeito do que seja o pecado. Para certas pessoas, uma certa coisa é pecado, para outras pessoas aquilo não é pecado. Então existe bastante, eu estou falando na sociedade de uma maneira geral, né? Até dentro da igreja existe essa discussão se alguma coisa é pecado ou se não é pecado, mas é muito comum na nossa sociedade de uma maneira geral discutirmos o que é pecado e o que não é pecado. Me lembro do tempo que nós passamos na Costa do Marfim, e conversando com as pessoas, evangelizando as pessoas ali, as pessoas que adoravam os seus fetiches, os seus ídolos, e falando sobre pecado, né, que Deus veio para nos salvar dos nossos pecados. Uma reação muito comum das pessoas era dizerem que não tinham pecado. Por quê? Por causa do seu conceito do que era pecado. Naquela cultura, pecado era apenas alguém que usasse da feitiçaria para matar outra pessoa, que passassem por feiticeiros e usassem a feitiçaria, essas pessoas cometiam pecado. Fora disso, não tinham esse conceito de pecado. Pecado era só para essa circunstância. Então a pessoa dizia: eu nunca matei ninguém com feitiçaria, então eu nunca cometi pecado. Isso para dizer que existem muitas opiniões na sociedade a respeito do que é pecado. Basicamente, falando biblicamente agora, biblicamente, pecado é a não conformidade com os padrões de Deus. O que é pecado? É a não conformidade com os padrões de Deus. Veja só, nessa definição, se nós considerarmos que se Deus não existisse, também não existiria pecado. Se Deus existisse, mas que ele não tivesse padrões, também não existiria pecado. Pecado existe porque Deus existe e ele tem alguns padrões que devem ser seguidos. E não se conformar com os padrões de Deus é o que constitui pecado. Pecado, ele pode tomar várias formas. E eu vou mencionar aqui algumas formas, pelo menos 3 formas nas quais o pecado pode tomar. Primeiro, nós podemos considerar os pecados de comissão, os pecados que são cometidos, né? Os pecados de comissão. Que são esses pecados? Esses pecados são desobedecer a um mandamento de Deus sobre algo que não devemos fazer, ou então desobedecer a uma ordem que deve ser cumprida. Esse tipo de pecado é mais fácil da gente entender. Alguns exemplos dessa desobediência aos mandamentos de Deus seriam, por exemplo, o próprio assassinato de Abel, que nós vemos aqui no trecho que nós lemos, ou um furto, um adultério, uma mentira. São exemplos desse tipo de pecado de comissão. São geralmente pecados que são observáveis, são fáceis da gente ver. Uma segunda forma que o pecado pode tomar são os pecados do coração. Eles são mais invisíveis e sutis. São pecados que envolvem, por exemplo, em primeiro lugar, a nossa motivação. Alguns exemplos de pecados relacionados à nossa motivação são o egoísmo, quando nós fazemos as coisas por motivos egoístas, ou então por maldade, ou simplesmente por vingança. Então, esses são alguns exemplos de pecados que envolvem a nossa motivação. Além da nossa motivação, tem alguns pecados do coração que envolvem as nossas emoções. Coisas como, por exemplo,
a ira, o ódio, a inveja. São algumas coisas que envolvem as nossas emoções. Uma terceira coisa que pode ser envolvida nos pecados do coração são os nossos pensamentos, a nossa maneira de pensar. Podemos ter pensamentos pecaminosos. Um exemplo disso seriam preconceitos, por exemplo. Preconceitos. E uma quarta área nesses pecados do coração, uma quarta área que pode estar envolvida são os nossos desejos, como, por exemplo, a luxúria. Então, esses pecados, eles estão no nosso coração, dentro de nós, no nosso interior, e eles podem ficar ali ocultos, sem que as outras pessoas saibam desses pecados na nossa vida, ou então eles podem levar a outros pecados de comissão. Então, nós temos os pecados de comissão, nós temos os pecados do coração, e uma terceira forma que o pecado pode tomar são os pecados de omissão. Pecados de omissão. Tudo aquilo que deveríamos fazer, coisas que é o certo a fazer, deveríamos fazer, mas não o fazemos. Isso é pecado de omissão. Alguns exemplos. Quando vemos um irmão passando por necessidades e viramos as costas para esse irmão e não o ajudamos, sendo que teríamos condições de ajudar, isso é um pecado de omissão. Outro exemplo seria irmos contra os 2 grandes mandamentos que Jesus falou, né? Primeiro, amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Quando não o fazemos, quando não amamos a Deus desta maneira, estamos cometendo um pecado de omissão. Ou então, o segundo mandamento que ele disse, que era igual ao primeiro, seria de amarmos o nosso irmão ou o nosso próximo como a nós mesmos. E quando não o fazemos, cometemos um pecado de omissão. Então vemos que tem várias formas, o pecado pode tomar várias formas, como por exemplo, pecados de comissão, pecados do coração e pecados de omissão. Mas o resultado do pecado é a morte espiritual. O pecado nos leva a um afastamento de Deus como um Deus santo. Como ele é santo, ele não pode conviver na presença do pecado. Isso nos afasta de Deus. E é uma condição, essa condição de separação de Deus é uma condição que o ser humano ele não pode resolver sozinho. Felizmente, há uma solução para o nosso problema de pecado. Apesar dele mesmo não ter cometido pecado, Jesus Cristo morreu para pagar o preço do nosso pecado. E foi por amor que ele fez isso. Mas para usufruirmos do perdão do nosso pecado, nós temos que aceitar pela fé este sacrifício que ele fez em nosso favor. Para que isso aconteça, tem que haver em nós arrependimento do nosso pecado, daquilo que nós temos feito, confissão do nosso pecado, isso é reconhecer que erramos, reconhecer que temos pecado e que precisamos então do sacrifício de Jesus Cristo para o perdão dos nossos pecados. Mas também exige caminhar com Jesus para aprendermos e nos conformarmos a esses padrões de Deus. Nós precisamos não somente receber o perdão dos nossos pecados, mas também caminhar com Ele e aprendermos com Ele e começarmos a nos conformar com os padrões de Deus para a nossa vida. Isso se chama discipulado. Espero que os irmãos tenham assistido os estudos de discipulado que temos feito. São estudos curtos, 10 minutos. Está saindo, então, uma
um episódio a cada semana. Se os irmãos não assistiram ainda, por favor, deem uma olhada lá no YouTube, procurem por essa série do discipulado. Eu acho que os irmãos vão ser abençoados com essa série, vão aprender mais do que a Bíblia fala sobre a necessidade de sermos discípulos de Jesus Cristo. Bom, tanto o incrédulo quanto o discípulo de Jesus estão sujeitos ao pecado. A diferença é que, para o incrédulo, o pecado caracteriza a sua vida, ele vive no pecado, é uma coisa que caracteriza a sua vida, e o pecado domina, ele é escravo do pecado. Para o cristão, o pecado pode acontecer, mas o pecado não caracteriza a vida do cristão. É uma exceção, não é uma coisa que caracteriza a sua vida. E o pecado não domina a sua vida. É uma exceção na vida do cristão. Eu me preocupo muito com esse tema do pecado, principalmente no que diz respeito aos cristãos. A tendência hoje é não se falar mais em pecado no meio evangélico. Antes, há um tempo atrás, a gente via no meio da igreja, parece que tudo era considerado pecado. Hoje, o pêndulo passou para o outro lado e ninguém se preocupa mais com o pecado. Não é politicamente correto se falar sobre pecado mais na igreja. Isso é uma situação séria, porque a Bíblia fala muito sobre isso. E nós vemos que há uma preocupação do Senhor do pecado na nossa vida. Nós precisamos levar isso muito a sério na nossa vida. Toc, toc, toc. O pecado está à porta, nos espera, e o pecado deseja nos controlar, nos dominar. Mas em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, lemos sobre uma outra alternativa. Jesus disse, lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Aqui nós vemos então Jesus dizendo que ele também está à porta e bate. Toc, toc, toc. Qual você vai deixar entrar? O pecado ou Jesus? Essa é uma questão importante para cada um de nós analisar na nossa vida. Como está a nossa vida? O pecado está à porta e bate. Nós vamos deixar o pecado entrar e nos dominar? Ou nós vamos deixar que Jesus seja o nosso guia? Nós vamos ser discípulos de Jesus e nos conformar aos padrões de Jesus para a nossa vida. Espero que você pense sobre isso. E se você sente que você tem permitido que o pecado domine a sua vida, se o pecado é o que caracteriza a sua vida, não está tudo perdido. Você pode pedir perdão a Deus. Realmente se arrepender do seu pecado. E Ele está pronto para te perdoar. Ele está pronto para te ajudar a viver uma vida onde evitamos o pecado. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que nos ensina, nos exorta, nos mostra o caminho. E, Senhor, muitas vezes essa palavra, ela toca o nosso coração e ela aponta, Senhor, para problemas no nosso coração.
coisas que precisam ser resolvidas. E pedimos, ó Pai, que esta mensagem toque profundamente o coração de cada um. E que possamos, Senhor, fazer um inventário de como está a nossa situação. E possamos, Senhor, passar a andar contigo como discípulos de Jesus Cristo, onde nós nos conformamos mais com os padrões, os teus padrões para a nossa vida, e vivemos uma vida que evita o pecado, mesmo que caiamos de vez em quando, mas que o pecado não caracterize mais a nossa vida. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença.
sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom Olho para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará.
Aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. O Senhor é seu protetor. O Senhor está ao seu lado como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo mal e protege sua vida. O Senhor o guarda em tudo o que você faz, agora e para sempre.